Boa noite, queridos irmãos. Queremos orar com você que está na sua casa hoje, acompanhando o nosso culto ao vivo. Agradeço aqui a companhia do Lucas e do Mateus. Faltam alguns apóstolos aqui, mas os dois já estão aqui ajudando na filmagem. E vamos então, nessa noite, falar um pouco sobre a igreja, comunidade de fé. E por que estamos falando nisso? Neste mês de junho, nós escolhemos alguns temas relacionados ao propósito da igreja, à missão da igreja. Vamos então procurar conhecer mais através da Bíblia. Vamos discutir, estudar alguns assuntos que vão nos ajudar a melhorar o nosso conhecimento e a nossa prática enquanto igreja. Eu gostaria então que Deus estivesse abençoando a sua vida através dessa palavra e que você se una a nós aqui em oração na sua casa, com a sua família também. Gostaria que você fechasse seus olhos. Vamos pedir que Deus se manifeste poderosamente no meio de nós nessa noite. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai querido, muito obrigado pelo dia que o Senhor nos deu hoje, pelo dom da vida, por nos preservar da violência, das enfermidades e acidentes, de todo mal. Cremos no poder que há no nome de Jesus. E é Ele que tem nos guardado, tem nos guiado nessa jornada. E aqui estamos hoje, trazendo ações de graças, trazendo o nosso reconhecimento público de que só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a adoração, somente ao teu santo nome. E através de Jesus Cristo, que abriu esse caminho vivo e eterno pelo sangue que ele derramou na cruz do Calvário, nós chegamos ao teu trono de graça mais uma vez, na esperança de encontrarmos misericórdia que nos ajude. Pai querido, Deus de amor, trazemos a nossa gratidão e a nossa admiração diante da sua obra, diante de tudo aquilo que o Senhor tem realizado no nosso meio, diante de tudo que o Senhor tem feito por nós. Podemos dizer, seguramente nesta noite, que até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem sido nosso socorro presente nos momentos de angústia. A nossa fé, a nossa esperança, colocamos mais uma vez no nome santo e maravilhoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É no nome dele que nós oramos, pedindo que abençoe o culto desta noite e aplique essa palavra que será lida, compartilhada, aos nossos corações, que possamos compreendê-la e possamos praticar o que vamos estudar juntos aqui nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém, Senhor. Quero então convidar você que está em casa, sozinho ou na companhia da sua família, que nós possamos, nesta quarta-feira, dia 10 de junho de 2020, fazermos a leitura, estudarmos o texto bíblico. Nós temos o texto básico aqui, baseado em Colossenses, capítulo 1, quando o apóstolo Paulo ele vai trazer assim, um texto muito bonito e muito prático, principalmente vem a calhar com o que nós estamos vivenciando nesses dias, quando nós estamos aí sofrendo, passando várias restrições. Creio que vai ser muito importante estudarmos esse texto e aplicarmos ao nosso dia a dia. Então, eu vou fazer a leitura, você acompanhe, mantenha a sua Bíblia aberta, e aí nós vamos estudando juntos aqui alguns versículos. Vamos a Colossenses, capítulo 1, versículos 1 até o versículo 6. Colossenses, capítulo 1, de 1 ao 6. Assim diz a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis, irmãos em Cristo que estão em Colossos, a vocês graça e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhe está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho,
que chegou até vocês por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Texto muito bacana aqui que o apóstolo Paulo nos traz. Começa com ele se identificando e apresentando o seu discípulo e filho na fé, Timóteo, e logo ele apresenta ações de graças e faz a típica saudação, graça e paz, da parte do Pai e do Filho Jesus Cristo. É uma maneira como muitos pastores, nós também gostamos de saudar a igreja, de saudar os irmãos. E depois, então, ele vem trazendo uma gratidão. Ele vem falar sobre agradecer a Deus todas as vezes que está intercedendo, se colocando diante de Deus pelos irmãos. Bom, nessa noite nós queremos estudar esse texto e vamos dar esse tema, Igreja, Comunidade de Fé. Eu particularmente gosto muito desse título, que alguns missionários, pastores, através do mundo, têm colocado em suas igrejas. Né? Trabalhei com um grupo de evangelismo lá em Niterói, nas escolas e na praça, e eles eram de Memphis, no Tennessee, e lá era a comunidade bíblica, Igreja Comunidade Bíblica, achava isso lá pelo ano 2000, achava muito bacana, né, esse título, e gosto ainda hoje, e quando tiver que plantar uma outra igreja, vamos sugerir que esse seja o nome adotado, Comunidade Batista, né, conforme nós temos lá em Taucaia Valley. É um nome, então, muito significativo, porque nós, a igreja, somos o povo chamado para fora. É uma ideia, né, daquela congregação judaica que se reunia na praça para discutir seus assuntos da comunidade. E ali, então, no Novo Testamento, usa-se uma outra palavra com esse mesmo sentido. Somos a igreja do Senhor, uma comunidade de fé chamada para fora do mundo, esse sistema pecaminoso, corrompido, sem Deus, sem esperança, sem fé, sem salvação. Nós somos, então, um povo redimido, libertado pelo sangue de Jesus. Ele nos alcançou com a sua graça, ele nos alcançou com o seu amor poderoso, perdoando os nossos pecados e nos tornando, então, assim, a sua igreja, o corpo de Cristo, a comunidade de fé. Esse é um tema, um título muito importante, e a nossa igreja, embora seja oceânica, é também uma comunidade de fé. E a nossa fé está firme no Salvador, no autor e consumador da nossa fé. Bom, definindo então um pouco igreja, né, é a reunião de pessoas que foram alcançadas, foram perdoadas pelo poder de Jesus, e agora nós somos esse corpo de Cristo, orientado pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, para fazer a sua obra. Então, a igreja, né, conforme falamos domingo à noite, a igreja, ela conta com a presença, Deus habita no meio da igreja, e delega à igreja poder para fazer uma obra. Então, ele habita, ele capacita, e ele quer usar a igreja. Por isso é importante notar que no Novo Testamento, principalmente em Atos, antes de sair em missão, os apóstolos, os discípulos, os santos, conforme Paulo gosta de chamar, inclusive nesta carta, eles deveriam primeiro receber, né, e Deus trabalhar na vida da comunidade para que depois, então, nós pudéssemos, como igreja, trabalhar com Deus e para Deus. Assim, a comunidade que tem Jesus como seu cabeça, como seu guia, ela pode então ser cheia do Espírito Santo, ser capacitada por Deus para sair e dar o seu testemunho. Costumamos falar aqui na igreja, nós chegamos hoje aqui na celebração pública, na adoração ao Senhor, nós chegamos para trazer a nossa gratidão, o nosso louvor, chegamos para adorá-lo. E quando saímos daqui para as nossas casas, nós saímos para testemunhar, para compartilhar daquilo que temos visto e ouvido, daquilo que Deus tem realizado no meio de nós. Igreja, então, esta comunidade de fé, de pessoas redimidas, restauradas pelo poder do sangue de Jesus,
e ela então tem uma missão. Se você for em Mateus 28, 18 a 20, fica muito claro entendermos a grande comissão. Então, Jesus tem um encontro com seus apóstolos num monte, e na Galiléia, conforme ele tinha instruído os seus apóstolos, e ali então, depois da sua ressurreição, suas últimas palavras, últimas instruções para a sua igreja, ele vai falar essa grande comissão, essa missão, que é a missão de todos nós. Cada um aqui, então, está em missão nesse mundo. Ninguém está aqui a passeio. Nós estamos aqui porque recebemos uma vocação, uma missão de ensinar a obedecer os ensinos de Cristo, ensinar as pessoas a obedecerem os mandamentos do Senhor. Foi-me dada toda a autoridade, diz aqui o Senhor Jesus, nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esta, então, é a missão da igreja. Deus é poderoso, habita entre nós e nos dá, então, esta missão. Ele tem um propósito em nos capacitar, em nos vocacionar. Ele nos habilita, nos dá dons. A Bíblia diz que Deus dá dons aos homens, e isso para o proveito comum e para falar das grandezas de Deus. Isso é muito observado no livro de Atos, principalmente nos primeiros capítulos. Então, a igreja, ela tem uma missão, um chamado, um compromisso. E nós, Igreja Batista Oceânica de Itaipuaçu, nós sabemos que o nosso grande compromisso aqui é fazer discípulos, ou seja, o irmão mais velho ensinando o irmão mais novo a obedecer ao Senhor. E não podemos fazer isso se nós mesmos não estivermos dispostos a estudar a palavra do Senhor, conhecer os evangelhos e a obedecer os mandamentos que Jesus Cristo deixou para nós, tem nos ensinado. Então, fazer discípulo não é coisa do outro mundo, não é reinventar a roda. É, na verdade, um irmão que tem um pouco mais de experiência, pega o texto bíblico, um versículo que seja, e você vai ensinar uma pessoa que não sabe quase nada ou que não sabe nada. Então, a nossa igreja tem esta vocação, este compromisso, e nós queremos enfatizar isso nesse mês de junho com você. Que você esteja disposto a gastar tempo, separar tempo, estudar sua Bíblia, fazer orações no seu quarto, mas também que você esteja disposto a dar testemunho e a ensinar uma pessoa a obedecer os ensinamentos de Jesus Cristo. Isto é papel da igreja, a igreja do Senhor Jesus, que é guiada pelo Espírito Santo, ela com certeza vai focar nesse objetivo. Podemos plantar igrejas e não poderemos fazer isso se não for através do discipulado. Podemos fazer ação social e tantas outras obras através da reunião dos irmãos da igreja, da união dos nossos esforços, mas nosso compromisso principal continua sendo o discipulado. Eu convido você, então, a refletir sobre isso. Se você tem gasto tempo, se você tem orado por isso, se você tem estado disposto, disponibilizado para que o Senhor use a sua vida. Discipulado, então, de uma maneira simples, muito simples e clara, que eu gosto, é levar outro a caminhar com Jesus. Mas não poderíamos fazer isso se nós mesmos não estivermos caminhando na presença do Senhor. Daí, esse é um chamado à grande responsabilidade que nós temos como membros da família de Deus, da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja, no livro de Atos a gente vai perceber isso, ela vai se apresentar com duas características. Podemos dizer que ela é comunitária e ela também é corporativa. Comunitária, não é? Quando a gente percebe as atitudes de compaixão, e hoje a igreja torna-se muito necessária neste mundo de pandemia, quando há tantas enfermidades, tantas
carências, necessidades materiais, nós, como igreja, somos chamados à solidariedade. E aqui mesmo, em nossa igreja, visitando muitas famílias, percebemos até mesmo essas atitudes de pessoas, de famílias simples, que não têm muito recurso, mas elas estão tomando atitude de compaixão com a sua comunidade, onde elas vivem, e elas estão fazendo alguma diferença. Visitei uma senhora, e ela falou assim, olha, pastor, desde que começou isso, como eu sou costureira, eu comecei a fazer máscaras e eu tenho mandado para alguns lugares e assim estamos distribuindo para ajudar as pessoas a se protegerem. E aquilo achei muito bonito, muito legal da parte dela, porque ela talvez não tenha muito dinheiro para desenvolver uma vacina, mas ela pode fazer máscaras e ajudar com o dom que Deus tem dado para ela, com a capacidade de costurar. E assim, outras pessoas também têm desenvolvido outras iniciativas, outras atitudes de compaixão na nossa sociedade nos dias de hoje. Eu gostaria, então, que você pedisse ao Espírito Santo que inspirasse você, lhe desse oportunidade, sensibilidade para perceber a necessidade ao redor e você possa, então, em nome de Jesus, fazer uma obra que seja relevante e as pessoas percebam que isso tem a ver com Jesus, porque nós servimos a Jesus com alegria, mesmo muitas vezes com esforço, acima das nossas posses, mas fazemos isso na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo em nós. Então, a igreja ela se apresenta comunitária no dia a dia, essa igreja orgânica que interage com pessoas que não são crentes até, e somos nós ali presentes, ajudando, fazendo diferença, dando um conselho, uma orientação, aconselhando ou dando nosso testemunho, nosso exemplo, edificando as vidas por onde nós passamos. E a igreja, no seu aspecto corporativo, seria as celebrações públicas, quando nós nos reunimos em determinado lugar e podemos adorar a Deus com as nossas celebrações ao nome de Jesus. Também realizamos casamentos, batismos, etc. É o aspecto corporativo da Igreja de Cristo. Então, a igreja, ela é acostumada, alguns costumam definir como uma igreja de duas asas. Ela, no dia a dia, está lá interagindo na comunidade e, no final de semana, geralmente, as celebrações públicas, e a igreja, então, traz esse aspecto corporativo, quando o corpo de Cristo se reúne no nome dele e presta o seu culto e os seus serviços. Então, vamos pensar na igreja, né, que tem essas duas maneiras de ser percebida na nossa sociedade. E você, né, está aí de segunda a sábado, né, nas suas atividades, interagindo com as famílias, com os amigos e colegas, e no domingo, isso é quando nos é permitido, nós estamos na celebração pública como igreja corporativa. Conforme o texto que nós lemos aqui, o apóstolo Paulo, então volte aí, mantenha aberto aí o livro de Colossenses, no capítulo 1, e ele se dirige aos santos e fiéis, era uma forma do apóstolo chamar os crentes santos e fiéis. E eu creio que isso já é um chamado à responsabilidade, porque nós somos não apenas crentes em Jesus, mas somos santos porque fomos separados do mundo, do pecado, desse mundo corrompido, desse sistema depravado, né, que conspira contra Deus e contra os filhos de Deus em tudo, através da mídia, da política, de diversas maneiras. E aqui, então, se dirige aos santos e fiéis e diz graça e paz, né, da parte do Pai. No versículo 3, ele traz ações de graças e ele diz, sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar das suas virtudes, que nós vamos trabalhar aqui então, que é fé, esperança e amor. Primeiro, antes, vamos pensar um pouquinho, sempre agradecemos a Deus. O apóstolo Paulo nos dá um lindo testemunho, deixa o seu exemplo aqui, irmãos,
é uma atitude belíssima do crente quando se coloca diante de Deus como intercessor por aquele que não está orando ou que precisa de oração, ou até mesmo por aqueles que já são crentes e que precisam de mais pessoas orando, intercedendo por ela. Então, aqui diz, sempre agradecemos a Deus. É uma atitude que devemos seguir, sempre estar orando, sempre agradecendo. Isso demonstra um coração que não é arrogante, um coração que é dependente de Deus, que reconhece o poder de Deus, que confia nele e por isso roga ao Pai por alguém, por si mesmo. Hoje mesmo, agora mesmo, né, nossa igreja está orando pela nora de Luci Muro, que foi operada ontem. E quero dizer para ela, nosso coração está com você, imagino a dor, né, o aperto, e nós, como igreja do Senhor, estamos orando, não apenas dizemos lá no grupo da igreja que estamos orando, mas de fato estamos, né, participando do relógio de oração, estamos lá em outros momentos na nossa casa, no quarto de escuta, nós estamos ali, nós e Deus, intercedendo por sua nora, estamos intercedendo, né, pela Fernanda, lá em Singapura, tão grande, veja que possibilidade maravilhosa, tão distantes, lá no outro lado do mundo, no Oriente, nós aqui, todos os dias, nós da Igreja Batista Oceânica, estamos orando, intercedendo por Lenice, por Alberto, por Vilberto, enfim, por Fernanda, para que ela fique boa, se recupere e volte para a sua filhinha em casa. Então, irmãos, isso é a Igreja do Senhor, este organismo vivo, que tem esse amor em interceder, em se colocar no lugar do outro, em oferecer empatia. E nós dizemos para esses nossos irmãos, não apenas a essas duas irmãs, mas outros também, porque nós temos orado. O nosso coração está com você. E as nossas palavras para vocês é que vocês se esforcem e com certeza nós teremos ainda a oportunidade de voltar e trazer ações de graça, dizer muito obrigado, porque Deus ouviu a nossa oração em favor dos irmãos. Aqui, o apóstolo Paulo, ele, conforme esse texto que nós lemos aqui, ele vai trazer 3 marcas de uma igreja saudável. Então, é uma autoanálise agora que nós vamos fazer conosco. Nós, da Igreja Batista Oceânica, será que a nossa igreja está crescendo? Será que ela é saudável? Será que é uma igreja que anda de acordo com a vontade de Deus? Ou nós estamos longe, distante disso? Desse ideal. Bom, vamos examinar o texto aqui. No versículo 4, o apóstolo Paulo diz assim: temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus. Meus irmãos, hoje nós percebemos igrejas que pregam outro evangelho e pregam tantas heresias. E nós, muitas vezes, entendemos que as pessoas ficam confusas. E imagina um novo crente, uma pessoa que não estudou ainda os evangelhos, ou talvez que não tem ainda o discernimento espiritual para entender o que é verdade, o que é certo ou errado. Eu creio que essas pessoas estão realmente em apuros, com muitas dificuldades, porque cada um fala uma coisa, mas uma marca de uma igreja de Cristo está aqui descrito por Paulo no versículo 4. Temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus. Então, uma igreja que é caracterizada pela fé dos seus membros em Jesus Cristo e não numa personalidade, e não no fazer milagres, mas uma comunidade de fé que coloca a sua confiança inteiramente no nome de Jesus. Essa é uma virtude, esse é um dom do Espírito Santo, é um fruto que o Espírito produz no crente, na igreja, e sem isso não seríamos igreja, não seríamos uma comunidade de fé, seríamos um clube qualquer. Então, você precisa perceber, em nossa igreja, ou em qualquer outra que você estiver analisando, você percebe, essa igreja é uma igreja que ora e tem expectativa, é uma igreja que está buscando a Deus e tem plena confiança, ou apenas ora por orar, ou apenas está expressando a sua necessidade sem a confiança
de ser ouvido, de ser atendido em suas preces, suas orações. Então, aqui o apóstolo Paulo fala: temos ouvido falar, ou seja, nós estamos observando que vocês têm fé em Jesus Cristo. E esta igreja, a Igreja Batista Oceânica de Itaipuaçu, é uma igreja de fé. Nós agora mesmo estamos lá ajudando o Herbert a fazer o site da igreja, e foi necessário, então, escrever a história da nossa igreja, uma história aí que já chega a 20, 21 anos, por aí. Então, eu estava lendo esse texto hoje, que a irmã Marlene, né, ela é membro fundadora, e estava percebendo ali que essa igreja tem uma história interessante. Começou se reunindo em algumas garagens, de casa de amigos, né, amigas da própria Marlene, e ali, desde o início, né, com aquela atitude de compaixão, de alfabetização de adulto, para que as pessoas pudessem fazer o estudo bíblico. Um detalhe que nem eu mesmo não recordava ou não tinha conhecimento, e eu fiquei agradecido a Deus hoje por essa igreja, que é uma igreja que orava, ensinava a Bíblia desde seus primórdios, quando era ainda congregação, com 3, 4 pessoas, e desde lá essa fé tem se fortalecido, essa fé tem se fortalecido, tem crescido cada vez mais, e nós temos visto homens e mulheres, crianças e idosos, pessoas diversas, sendo alcançadas com o evangelho que tem sido pregado desta igreja, e pessoas que têm sido salvas e têm aprendido a colocar sua fé somente em Jesus Cristo como seu Salvador. Uma igreja, comunidade de fé, que está caminhando com Jesus, trabalhando com Jesus, é uma igreja que confia nele de todo o seu coração. Essa é o nosso testemunho. Nós cremos no poder de Deus, nós cremos que ele é poderoso para fazer além dos nossos pedidos, e por isso estamos constantemente orando, intercedendo, pedindo por nós mesmos e colocando as nossas causas diante do Senhor. Encorajo você a fazer isso, mesmo que esteja enfrentando dias difíceis, que você possa colocar a sua confiança somente em Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Ainda no versículo 3 diz mais: temos ouvido falar do amor que vocês têm por todos os santos. Olha, o apóstolo Paulo vem enfatizar aqui o amor. Eu queria lembrar aos irmãos que, se você for estudar as cartas do apóstolo Paulo, quase todas, se não todas, vão trazer textos que vão confirmar o que nós estamos estudando aqui. Uma igreja que cresce, uma igreja saudável, uma comunidade de fé, guiada pelo Espírito Santo, é uma igreja que tem fé firme em Jesus, e é uma igreja que demonstra amor a Deus e aos irmãos. Não apenas aos irmãos, mas também os de fora da igreja, conforme nós percebemos aqui a atitude de muitos irmãos que têm ajudado, socorrido, amparado, com atitude de compaixão, pessoas, até mesmo aquelas que não são membros dessa igreja. Graças a Deus por isso, que a gente percebe o amor dos irmãos na causa de Deus e desenvolvendo ações sociais, atos de misericórdia, de compreensão, de aceitação, de cuidado mútuo, e a gente percebe que muitos irmãos nós temos conhecido e têm demonstrado verdadeiro amor na causa de Cristo. Então, queridos, se nós, de um lado, somos pessoas de fé, uma comunidade de fé, também somos uma igreja que ama. E a igreja que ama é uma igreja que cresce. Não apenas em número, mas em qualidade, relacionamento com Deus e entre os irmãos. Individualmente, precisamos, então, ser uma pessoa que crê, de fato, de todo o coração, e também uma pessoa que ama, como Jesus nos dá o seu exemplo. Porque se não amamos, nós não conhecemos a Deus, diz o livro de 1 João. Outro aspecto aqui, uma virtude muito importante, para terminar essas 3 descrições de Paulo, ele fala
temos, no versículo 5 agora, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade e do evangelho. Então, depois de ter ouvido falar da fé e do amor em Cristo Jesus, da fé que tem em Cristo Jesus, do amor que tem um para com os outros, também por causa da esperança que lhe está reservada nos céus, o apóstolo Paulo, então, está agradecido a Deus. Você é uma pessoa que tem esperança? Tanto Jeremias quanto o profeta Isaías, eles ensinam muito sobre esperança. Diz que feliz, bem-aventurado aquele cuja esperança é o Senhor. Então, irmãos, é certo que temos passado dias difíceis, e a igreja do Senhor, ao longo dos séculos, tem enfrentado lutas, provações. Há um hino muito conhecido, cantor cristão, de um ex-pastor da Manuel Avelino de Souza, da primeira igreja batista em Niterói, naquelas décadas, quando a igreja, né, foi invadida, saqueada, seus móveis queimados, seus cantores, seus livros queimados, lá na rua São Lourenço, em Niterói, o pastor Manuel Avelino de Souza compôs o hino do cantor cristão que diz: temos por lutas passado, umas temíveis, terríveis, cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Essa é a nossa experiência, individualmente e corporativamente. A igreja tem enfrentado perseguições, lutas, objeções e mais, não apenas oposições de Satanás, dos demônios, dos que estão de fora, mas internamente também. As igrejas enfrentam dificuldades, problemas, oposições, mas nós que estamos no Senhor, uma igreja guiada pelo Espírito Santo, é uma igreja, com certeza, que tem esperança e sai vitoriosa. Está aí o livro de Apocalipse, que mostra muito bem a vitória da igreja sobre todo tipo de oposição. Uma vitória final. Eu também creio que, individualmente, como comunidade de fé, de amor e de esperança, somos um povo que acreditamos num futuro vitorioso. Não é apenas não é uma teologia da prosperidade, mas é a esperança de que haja o que houver, o Senhor está conosco e Ele vai nos guiar em triunfo. Nós vamos superar a Covid-19, nós vamos superar o desemprego, nós vamos superar as restrições, esses momentos difíceis, e nós sairemos mais fortalecidos, mais experientes, mais humanos, mais compassivos, crentes com uma fé inabalável no nome do Senhor Jesus. Eu tenho essa esperança, eu tenho essa convicção e gostaria de orar para que você também pudesse colocar a sua esperança no nome de Jesus. Caminhando para o encerramento, hoje nós temos em nossa igreja pessoas que estão enfrentando enfermidades, desemprego, problemas familiares e dificuldades financeiras. Eu pensei nessas 4 dificuldades, porque eu acho que aqui a maioria das famílias de nossa igreja vão se identificar com um problema, com outro ou com 2, não sei, mas, enfim, nós estamos tendo essa experiência, essas dificuldades, lutas que vêm, e a nossa postura, a nossa resposta deve ser de fé, de esperança e amor. E eu tenho certeza, com essa atitude, nós vamos vencer, nós vamos sair abençoados na presença de Jesus. Para cada circunstância, nós devemos buscar uma resposta no Senhor. E devemos compreender que isso não está acontecendo por acaso, mas nós compreendemos e devemos agir de tal forma, com confiança no Senhor, com a certeza de que Deus tem um propósito em tudo o que acontece em nossas vidas. Então, depois de passarmos pelo desemprego, pela enfermidade, problemas familiares, nós vamos poder nos sensibilizar e demonstrar compaixão, misericórdia com aqueles que estiverem passando
pelos mesmos problemas que hoje enfrentamos e vamos poder consolar com a mesma consolação que nós estamos recebendo do Espírito Santo de Deus nesta ocasião. Então, quer você se encontre com alguém enfermo, orando por alguém nesse sentido, desempregado, com problemas familiares ou financeiros, não importa, mesmo que seja outro, você também vai entender que não é só você que está passando por isso. Não é só você que tem esse problema. Outros irmãos, a Bíblia diz, no mundo todo, estão passando pelas mesmas aflições. E a atitude, a resposta de cada um de nós deve ser exatamente a mesma. Com muita fé, uma comunidade de fé, uma comunidade de amor, que ama a Deus e as pessoas, e uma comunidade que tem esperança, que tem uma fé inabalável no poder que há no nome do Senhor Jesus. Quero então, irmãos, encorajá-los, como no livro de Atos nós podemos encontrar aqueles crentes na igreja primitiva orando de maneira poderosa, em nome de Jesus, e vendo o Senhor estendendo sua mão para curar, fazendo sinais e maravilhas, fazendo a diferença através daquela igreja, ainda no começo da sua história. No livro de Atos, no capítulo 4, vou ler aqui para terminar com os irmãos, quando diz assim, Atos, capítulo 5, aliás, versículo 42, todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Esta é a igreja do Senhor Jesus, que se reúne na comunidade, casa em casa, demonstrando atitude de compaixão, e a igreja que, quando pudermos, vamos corporativamente apresentar a Deus as nossas celebrações públicas. Em breve estaremos de volta, creio que domingo já poderemos participar dessa igreja corporativa, celebrando ao nome do Senhor Jesus, Rei de Reis, Senhor de Senhores, o Todo-Poderoso, que está presente conosco, que tem todo o poder no céu e na terra, e não nos deixa caminhar sozinho. Ele é poderoso, ele habita com a sua igreja, e ele tem propósito e expectativa para nós. E ele deseja que nós amemos, obedecemos ao Senhor e ensinemos outros a obedecer os ensinos de Jesus. Esse é o desafio para você nessa quarta-feira, ainda há alguns dias dessa semana, que você pode colocar em prática o que você ouviu aqui hoje, dessa bela carta do apóstolo Paulo, quando ele está ensinando sobre a igreja que cresce, uma comunidade de fé que tem amor e esperança. E quando Paulo escreve aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 3, ele traz um hino ao amor. E ele vai dizer no finalzinho, agora permanecem essas três coisas, a fé, a esperança e o amor. Que tudo isso esteja habitando no seu coração todos os dias de suas vidas, para que tanto que Jesus te abençoe. Amém. Muito obrigado por sua atenção.